Vok se transferiu e se tornou Príncipe, obtendo vida infinita. No entanto, T foi preso no Neo mais baixo da prisão. Seu pai avarento és louco. Antes de morrer, ele passou o trono para Vok. Seu velho barato és um pouco confuso. Ele tirou o trono e te prendeu no Neo mais baixo da prisão. Neste momento, Vok és lamentando qual difícil. Vok esteve neste mundo como um inútil por 18 anos. Ao disso, Vok foi incriminado e preso na prisão, esperando morrer. Este trato semelhante ao dos protagonistas das novelas online. Dentro há monstros extremamente malignos. Para sobreviver, Vok só pode se apressar a treinar. Com seu talento, Vok conseguir em alguns milhares de anos. Assim Vok poder se tornar um poderoso supremo. Porque quando Vok se transferiu, despertou o sistema de vida infinita. Em poucas palavras, significa ter vida interminável. Mas este sistema inútil só concede longevidade. Não tem nenhuma qualidade ou compreensão, nada disso. Suprimido pelos santos deste mundo. Diz que pode conceder ou revogar sua vida a qualquer momento. Inicialmente, Vok planejava se tornar um comerciante de vidas graças a este livro. Afinal, para Vok, a vida não é diferente do ar. Mas logo Vok percebe que estava pensando demais. Apenas foi dado um livro chamado O Livro da Vida. Mesmo que algum acreditasse em Vok, onde estão os clientes? Em sua mente, Vok amaldiçoou o sistema, perguntando-se que código esse. De repente, uma voz aparece e chama sua atenção. Não muito longe, há um homem. Parece que ele é prestes a morrer. Vok se aproxima com curiosidade para observar este idoso. Ao seu lado, há uma placa que diz, Luz On Suan. No ano 236 do Reino Deus Grande, uma rebelião eclodiu. Foi reprimida pelos santos da Poca. Depois de ler isso, Vok adquire um conhecimento histórico. Este um general que viveu há mais de 300 anos. Anos. Naquele momento, quase o país foi destruído. Disse que ele então criou uma técnica suprema e segredos. Dizem que ele também criou uma técnica suprema e um segredo místico por conta própria. Ele então escondeu o tesouro da rebelião. A grande sala se aproxima, poder profundo. O limite se aproxima, poder profundo. O líder dos rebeldes não pode se mostrar de forma alguma. Um idoso chutando o chão, superando o limite. Ao vê-lo ainda vivo, perguntei se ele queria continuar vivendo. Posso dar-lhe vida para que continue vivo. O idoso riu ao ouvir isso. Mas isso apenas um desperdício do primeiro Neo de temperamento corporal. Agora, os deuses me reconheceriam. Não que eu não possa me mover, definitivamente te mataria. Então, Vok também riu. Gosto muito que este idoso seja tão arrogante. Em um momento, soar como um golpe na cara, ser delicioso. Vok disse ao ancião que poderia lhe dar primeiro um dia de vida. Tenha sexo com ele e sinta-se bom ou não. Depois de dizer isso, ativaste o livro da vida e lhe deste um dia. Em breve, um brilho apareceu do seu coração. Luego caiu dentro do corpo de Luz On Suan. Luz On Suan, que recuperou sua vitalidade, chega a Vok. Ele te perguntou como Vok conseguiu. E Vok apenas sorriu sem dizer nada. Ele dizia que sua vida não deveria acabar, enquanto te pedia que lhe desse toda a sua vida. De repente, uma pressão veio sobre Vok. Uma pressão repentina caiu sobre você em um instante. Com um movimento da sua mão, ele voltou a parecer quase morto. Ele tinha uma expressão de confusão total. Sua vitalidade J havia se recuperado. Como que desapareceu de repente? Vok disse a ele com uma risada fria. Te dei a tua vida. Naturalmente, posso recuperá-la a qualquer momento. Luz On Suan achava que tinha sido imprudente. Ele pensou que Vok era um idiota e por isso te atacou de repente. No final, não obteve nenhuma vantagem. Se Vok não é honesto assim, creio que melhor esperares a morir. Depois de dizer isso, Vok se virou para ir embora. Luz On Suan se alarmou ao ouvir isso. Suplicou com desespero que não te fosses. Ele disse que poderia fazer um juramento celestial. Mas Vok não se deixou convencer. Não vê, irmão. Não és bem que eu te chame de irmão? O que aconteceu há pouco foi meu erro. Eu te chamarei de papai. Por favor, não vê. Ao ouvir isso, Vok parou seus passos. Indicou que queria vida e que deveria oferecer algo em troca. Lembro que Vok criou há muito tempo um todo supremo. Lembro-me de que você certa vez criou uma técnica suprema. Chama-se o Shou Tian Qi Jue. Para o clima divulga. E ao disso, Vok compreendeu completamente a técnica suprema de Wugang. Essas duas coisas podem trocar por TRS anos de vida. Ao ouvir isso, Luz On Suan entendeu que Vok estava interessado em suas ticas. Ele caiu em Siu Siu,
pensando se a troca valia a pena. Ele pergunta se Vok aprender, mas não te dar vida. Ou, o que acontece se ele se oferecer e depois se retirar? Voktan sabe que ele teme que Vok seja um comerciante desonesto. Então Vok estabeleceu uma promessa de 7 dias na frente dele. Desde que ele não te ataque, ele não se arrepender. Se ele violar isso, sua vida acabará imediatamente. O símbolo significa que o tirar sua vida imediatamente. Uma maldição maligna para os outros. Para Vok, não tem nenhum efeito. De qualquer forma, sua vida infinita, então não te assusta. Lu Zongsuan viu isso e então concordou. Com o uso do livro da vida, Lu Zongsuan também brilha com vitalidade. Como Vok se sente? Se Vok se sente bem, então apresse-se para completar o trato. Irmão Lu, agora vou te transmitir os segredos da técnica. O arrogante Lu Zongsuan se comporta diante de ti como um gato dócil. Diante de você, comporta-se como um gato manso. Sabe que Su tem TRS anos de vida após ressuscitar. Nesse momento, se Vok não der uma nova vida, Vok tão morrer. Ele mobiliza sua consciência e transmite 2 grandes ticas à sua mente. Ao sentir essa informação, finalmente Vok relaxa. Entre a vasta quantidade de informais, solo é escrito Linvenvel. A montanha anseia ter esta técnica. A cultivação não deveria continuar assim tão lenta? Ao olhar para a introdução da técnica, Vok começa a praticar. Em menos de 1/4 de hora, seu neo de cultivo salta 4 degraus. Chegaram a Engtivuli. Isto ser o efeito da técnica? Se for assim, essa técnica realmente exagerada. Falando consigo mesmo, Lu Zongsuan disse. Este não é o efeito da técnica. Seu talento muito pobre. A técnica só ativa o espírito oculto dentro do seu corpo. Por isso assim, mas tam para aqui. A partir de agora, mesmo que Vok tenha minha técnica de energia marcial, vou precisar de pelo menos TRS anos. Somente assim poder superar o refinamento do corpo e entrar na essência espiritual. Ao ouvir isso, também dui seu pobre talento. Vok perguntou a Lu Zongsuan se havia alguma forma de melhorar. Se Vok é satisfeito, dê mais 1 ano de vida. Ele balanou a cabeça, o que te fez sentir um pouco decepcionado. Ele balançou a cabeça, fazendo você se sentir um pouco desapontado. Depois ele disse que conhecia algum na prisão celestial. Ele costumava ser um plebeu sem habilidades. No entanto, ele finalmente alcançou a posição suprema. Também pode haver a técnica que Vok deseja. Vok rapidamente perguntou quem era. Lu Zongsuan respondeu que ele estava morrendo. Bem naquela esquina, se Vok andar para frente, poder vê-lo. Depois de dizer isso, Vok pediu que ele te levasse a uma esquina de uma sala. Um homem de meia idade estava deitado no chão. Embora parecesse de meia idade, tinha cabelo grisalho. Parece que não vai demorar muito antes que ele vê para o outro mundo. Lu Zongsuan disse que era ele. Esta pessoa se chama Lin Bupin. Vok deve saber algo sobre ele. Ele é um demio que se tornou famoso há 40 anos e matou inúmeras pessoas. Dizem que originalmente era um plebeu sem qualificais para o cultivo. Mas depois que sua família foi assassinada por inimigos, ele se tornou um gnil. Finalmente ascendeu à posição suprema e não apenas matou seus inimigos. Ele também exterminou seus 9 clãs. Vok assentiu com a cabeça para indicar que entendia. Naquela época, seu velho pai ainda não havia morrido. Ele enviou vrios supremos para cá-lo, mas todos falharam. Não esperava que o Demil de Intol agora estivesse à beira da morte. Vok se aproximou, deu um chute e perguntou se ele queria continuar vivendo. Ele sorriu e disse que embora seu tempo estivesse acabando, no entanto, ainda poderia te matar a qualquer momento. Ao ver isso, Vok não disse muito mais. Em vez disso, deixou que Lu Zongsuan tentasse convencê-lo. Se tiver sucesso, Vok daria mais 1 ms de vida. Ao ouvir isso, Lu Zongsuan soltou uma gargalhada. Ei, irmão Lu! Garanto que completarei a tarefa. Alguns minutos depois, a conversa entre os dois terminou. Uma voz incerta ressoou em sua mente. Vok realmente pode fazer com que ele volte a viver? O que Vok quer? Se Vok não acredita, não é necessário perguntar. Ouvi dizer que você tem uma técnica secreta para melhorar o talento. Ao ouvir isso, Lin Bupin explicou o efeito da técnica secreta. Quanto mais aterrador for melhorar a qualificação, maior será a perda de vida. Não era fácil para ele dizer isso. Ele teme que se sua vida acabar, a dele também terminar. Em poucas palavras, em vez de se preocupar, Vok deveria se alegrar. Planeje sacrificar alguns centenas de milhares de anos de vida primeiro. Primeiro, faça-se parecer um grande imperador. Ao ver isso, Lin Bupin não falou muito e perguntou.
Quantos anos de vida podem ser trocados por ticas secretas? Ao ouvir que Vok mencionou 5 anos, Lin Bupin ficou um pouco insatisfeito. Justo quando Vok ia falar, disse: Não tente pechinchar comigo. Se Vok não deseja trocar, esquia. Ao ouvir isso, ele se sentiu insatisfeito. Tudo bem, serão 5 anos. Mas primeiro Vok tem que me dar vida. Estou à beira da morte. Neste estado não posso te transmitir meus segredos. Vok cede sua vida a Lin Bupin de maneira muito direta. Depois de receber vida, a vitalidade de Lin Bupin começou a se recuperar. Originalmente, o cabelo grisalho se tornou negro. Ele olhava fixamente suas mãos. Mostrava uma expressão de incredulidade. Em seu olhar brilhou um leve brilho de frieza. Mas também temia Lu Zongxuan ao seu lado. Na verdade, ele queria te matar. O controlar-te diretamente para aumentar sua própria vida. Mas Lu Zongxuan impunha uma poderosa sensação de opressão. Essa sensação lhe dizia que sua fora provavelmente não era inferior à dela. Ao disso, Lu Zongxuan J havia avisado antes. Vok podia dar vida e também retirá-la a qualquer momento. Embora tivesse algumas dívidas, não se atrevia a agir de forma leviana. Xiao Binbin, depois transmitiu as coisas para sua mente. Esta é a arte da capacidade de sangue ardente. Ao disso, o que Vok deseja? Em breve, sua mente receber inimeras informais. Fizeste com que Lu Zongxuan te protegesse e comeaste a praticar. Lin Bupin, ao ver isso, tornou-se ainda mais cauteloso. Pensou que era um inútil que mal havia alcançado o 5º neo de refinamento do corpo. Porque, então, podia fazer com que essa pessoa lhe fosse leal. Uma vez que Vok começou a praticar a arte da relaxação, compreendeu seu terrível poder. A arte da capacidade de sangue de ferro queima a vida. Aumenta forosamente sua própria capacidade. Sem dívida uma técnica criada por um demônio. Nosso forte, mas também extremamente cruel. Pensou em queimar primeiro 10.000 anos de vida. Depois, Vok começou a operar freneticamente a arte da capacidade de sangue ardente. Podia sentir como a vitalidade dentro de Vok era constantemente estrada. Mas para Vok, apenas uma gota no oceano. Depois de alguns minutos, a técnica parou de funcionar. Vok voltou a si e perguntou a Lin Bupin o que estava acontecendo. E ele ficou surpreso que uma vez Vok tivesse faltado 100 anos de vida. O que só os 100 anos de vida? Jogar-gua. Vok pode me dizer por que a técnica não pode ser usada? Esta técnica muito oposta às leis naturais. Só se pode consumir um chimo de 100 anos de vida por dia. Não se pode consumir mais. Quando Vok ouviu isso, ficou um pouco decepcionado e não disse nada. Continuou praticando a técnica do clima de Vuga. Seu talento passou de muito baixo para ser de alta qualidade. A sensação de bloqueio que Vok tinha ao usá tão desapareceu. Depois de resolver o problema do seu talento, Vok continuou praticando. A cada dia ao acordar, Vok comeava queimando 1 milhão de anos de vida. Passou um ms e Vok quebrou o limite na fase de purificação do corpo, abrindo completamente seus meridianos. Durante esse tempo, Lin Bupin fez um pequeno movimento. Queria aproveitar que Lu Zongxuan estava atento para atacar. Então, Vok roubou vida e ele ficou completamente submisso, chamando Vok de pai. Para acalmar sua ira, Lin Bupin soube oferecer outra técnica de elite. Técnica de ruptura do arranjo de sangue ardente. Esta é uma técnica suprema criada por Lin Bupin. Pode consumir sua própria vida para forar um aumento de poder. Ao alcançar seu ponto mishimo, pode forar um aumento comparável ao de um santo. Depois de obter esta técnica suprema, Vok não indagar mais. Depois de abrir seus meridianos, sua aura se torna incrivelmente poderosa. Frente a outros do mesmo Neo, Vok praticamente invencível. Ao disso, com o apoio da técnica de ruptura do arranjo de sangue ardente. Ao disso, o corpo dourado guri de Lu Zongxuan. Vok não temer os reinos de Yunsu ou Danshuan. Apenas quando pensavas em continuar meditando. Lin Bupin disse que um rato estava se aproximando. Lu Zongxuan Tang mostrou um olhar zombeteiro. Seu objetivo parece ser este lugar. De imediato entendeste. Finalmente, Lu Xuanol conseguiu se conter e vai te atacar. Vok és muito ciente da intenção de assassinato de Lu Jiao. Embora esse tipo seja seu irmão. Embora aquele sujeito seja seu júnior. Nunca foi honesto. J quando o velho barato ainda estava vivo. Vok J percebeu a intenção dele de agir contra Vok. Lu Zongxuanlin, se Vok não concorda, para ele, vamos nos esconder enquanto ele estiver vivo, seu trono não está seguro. Embora algum seja apenas um inútil. No entanto, Vok Tão se sente um pouco surpreso. Originalmente Vok pensou que ao entrar na Clula Celestial no dia seguinte,
Lu Xua enviaria algum para te assassinar. Mas Voknol esperava que aquele garoto aguentasse um ms. Lu Zong Xuanlin, Vok se escondam primeiro. Se eu estou em perigo, então ajam. Em breve, uma figura apareceu gradualmente diante de Vok. Vok, Mobukin da corte de assassinos? Ao vê-lo, Mobukin imediatamente mostrou uma expressão de surpresa. Lu Van Shinzi. Percipe Lu Li. Vim para te salvar. Ao ouvir isso, Vok riu friamente por dentro. Shadow Killing Hall uma organização assassina. Ninguém faria algo assim. Nem os Kois acreditariam. Mas esse assassino parece não estar muito bem da cabeça. A prisão do Ku, acessível apenas para a família real. A prisão celestial que só pode ser acessada com a permissão da família imperial. No entanto, ele diz que veio te tirar. Depois que Vok descobriu, ele se tornou sombra e se escondeu na escuridão. Ao ver isso, Vok iniciou o ataque. Queimar vida para aumentar o poder. Vok forou diretamente o Havano desde abrir os meridianos ao Palcio Purpura. Uma poderosa energia lanou o assassino para TRS. Ele te olha incrédulo, considerando que antes Vok era um inútil. Como de repente Vok tem o poder do Palcio Purpura? Vê ao submundo buscar as respostas. Depois de dizer isso, Vok deu um soco na cabeça dele. Cruzar um grande reino para matá-lo muito fácil. Nada mal. Apenas queimou mais de TRS 1000 anos de vida. Com isso, Vok tem tal poder. Nesse momento, Lin Bupin e Lu Zong noçaram da escuridão. Ambos J estão acostumados a ver Chi. Durante esse tempo, Vok tem usado a técnica de sangue de vida. Proveu que Vok tenha queimado mais de 10.000 anos de vida. No entanto, tão por isso, Lin Bupin desistiu de te fazer mal. Pelo contrário, começou a planejar. Afinal, se Vok és feliz, pode faz-lo feliz por cadas. Afinal, se Vok és feliz, pode ser dourado. Ele poder continuar pulando por muito mais tempo. Vok apontou para o corpo no chão e disse. Você apontou para o cadáver no chão e falou com eles. Ajude-me a me livrar disso. Temerei que em breve virão pessoas mais fortes para me matar. Preciso me apressar para me cultivar e aumentar minha fora. Lu Zongxuan, ao ouvir isso, começou a planejar. Irmão Lu, não se preocupe. Se eles se atreverem a vir, farei com que não voltem. Vok lanou um olhar para ele e disse. Vok não mais do que um supremo. Se do outro lado vier um grande poderoso ou a mesmo um santo, o que Vok faz? Depois, Vok não se preocupou mais com ele e foi treinar diretamente. Não passou muito tempo e ao seu redor havia uma atmosfera dourada. Este o fenômeno de condensar todo o caminho marcial. Todos ficaram maravilhados com sua rida velocidade de cultivo. No entanto, afinal, Vok queima 100 anos de vida todos os dias para melhorar seu talento. Vok perguntou se havia outros todos de melhoria. Ao ouvir isso, Lin Bupin balanou a cabeça e disse. Este método sempre foi chamado de técnica proibida. Depois de ouvir, Vok se sentiu um pouco decepcionado. Suficiente para fazer um mortal se tornar o supremo. Onde haja mais? Depois de ouvir isso, Vok se sentiu um pouco decepcionado. No entanto, ele disse que conhecia algum igual a ele. Uma pessoa cuja hora é próxima, igual a ele 337. Ele tem uma espada mágica contrada nele. Disse que essa espada mágica absorve a vida do contratante, como fonte de seu próprio poder. Isso soa incrível. Dito isso, Vok se dirigiram a esse lugar. Dentro havia apenas um idoso e uma espada muito antiga. Lin Bupin disse que o idoso se autoproclamava o herdeiro dos terrenos demonácos. Estar preso aqui significa que ele é um ser supremo. Ao ouvir isso, Vok se sente um pouco expectante. O Kajinzi mais forte é um Neo acima deles dois. Vok pediu a Lin Bupin que negociasse com o idoso. Não demorou muito para que uma voz soasse em sua mente. Eu fiz um acordo com a espada maldita em troca de 5 anos de vida. Fez um acordo com a espada demoníaca em troca de 5 anos de vida. O idoso que ganhou vida começou a rejuvenescer. De idoso a jovem. Não posso acreditar que ainda posso estar vivo. Vok pode me chamar de Mario. Ele é muito surpreso com sua habilidade. Nunca ouvi falar de algum que pudesse conceder vida a outros. Mesmo os grandes imperadores da antiguidade estavam limitados pela vida. Então, mesmo que Vok dê 5 anos de vida, ele encantado te entregar a espada sem hesitar. Uma vez em suas mãos, a espada parece bastante comum. Mas Vok sente que a espada maldita é consumindo sua vitalidade loucamente. Um idoso, surpreso com isso, te pergunta. Pequeno, Vok não teme que esta espada drene sua vitalidade? Se Vok não tiver poder suficiente e se aproximar imprudentemente, Vok pode ser reduzido a ossos em um instante.
Vok acenou com a mão para mostrar que Nol estava preocupado. Apenas uma espada pode absorver tanto quanto quiser. Vok ainda teme que esta espada absorva pouco? Isso leva a que a fora que pode ser exercida seja insuficiente. Depois de dizer isso, Vok testou a potencia da espada Mjika. Depois disso, Vok testou o poder da espada Mjika. Depois disso, Vok testou como era o poder da espada Mjika. O efeito foi surpreendentemente bom agora. Vok, que abriu os meridianos, combinando-se com a técnica de sangue ardente e a espada Mjika. Agora que abriu seus meridianos, você combina bem com a técnica de queima de sangue e a espada demoníaca. O poder exercido pelas pessoas suficiente para matar o novo reino do vazio. Vok atravessou TRS grandes neis no processo. Nós somos inventáveis no mesmo Nel. Ao disso, Vok tem alguns Denios ao seu redor te protegendo. Dessa forma, mais cedo ou mais tarde Vok poder sair e ninguém poder te deter. Passou mais um MS. Vok tem treinado continuamente e elevou seu Nel a esse espiritual. Tudo isso resultado de queimar sua vida para melhorar seus talentos. Infelizmente, agora melhorar Nol serve de muito. Vok olha para os TRS ao seu lado sem fazer nada. Então Vok lhes disse para procurarem algum e devolverem sua parte. Ao ouvir isso, os TRS se iluminaram. No entanto, disseram que não era comum que tantas pessoas estivessem à beira do fim. Não havia ninguém que estivesse à beira do fim. Mas nesta prisão celestial, havia muitas terras proibidas. Há lugares aos quais eu nem me atreveria a ir. Vok quer dar uma olhada? Ao ouvir a menal da proibiol do caos mágico, Vok se sentiu emocionado. Então Vok deixou que ele te guiasse. Após atravessar uma camada de névoa, chegaram a um lugar. Vok perguntou, que lugar é este? O caos mágico respondeu que só sabia que era uma réia proibida. No passado, ele havia tentado entrar, mas ele percebeu que a vitalidade estava sendo consumida loucamente e decidiu não seguir em frente. Ao ouvir sobre a absorol de vitalidade, Vok se entusiasmou. Olhando para a grande porta não muito longe, Vok passou milhares de anos de vida entrando. Dentro era bastante normal, mas havia uma pedra gravada, na qual estava registrada a forma celeste de prisioneiros que devoram a vitalidade, utilizando sua própria vitalidade para criar uma prisão que sela os inimigos. Com o dom, Vok aprende muito rido, pensando que se eu não posso vê-lo, eu o selarei por 100.000 anos. Cultivar-se-á até o extremo incluso pode selar a um grande imperador. Lo único que se pede a câmbio é essa vida. Depois de sair dos estidios, passou mais um MS. Vok, que ultrapassou ao Nel Dan Xuan, Vok fez um acordo. Lin Bupin usou um tesouro que guardava medicamentos sagrados. Trocou 1000 anos de vida contigo para melhorar sua cultivaol. Disse que dentro H tambo fruto do caminho do imperador. E Vok pediu a ele que fosse seu subordinado por 100 anos, ao que ele aceitou. Disse que este era o medicamento sagrado que encontrou quando foi preso pela primeira vez. Seguindo, descobriu um lugar de grande visão. A entrada é descoberta por um aterrador arranjo que consome energia vital ao entrar. Ele estudou que as runas são semelhantes à lei do grande imperador da longevidade. Seguindo, Vox chegaram a uma réia. Lin Bupin advertiu que não se aproximem sem cuidado. Lu Zongxuan disse que Vok tinha que estar preparado. Irmão Lu, por que Vok não avana um pouco para ver? De qualquer forma, sua vida muito longa. Vok também não teme que sua vida seja absorvida. Vok olhou para ele e sorriu. Por que Vok me pede para explorar? Vok não teme que eu fique bravo? Ele tirou diretamente sua vida? Vok balanou a cabeça, ignorou e seguiu em frente. Ao entrar na luz, Vok foi envolvido por uma fora misteriosa. A esperança de vida é desaparecendo a uma velocidade aterradora. As TRS pessoas mostraram expressos de surpresa. Afinal, nunca tinham visto algum com uma vida tão prolongada. Alguns minutos depois, sua figura desapareceu na luz 435. As runas só uma sala secreta. Por dentro, parecia vazio e sem importância. O que te surpreende que aqui a energia espiritual é incrivelmente densa. Temi que seja dezenas de vezes mais do que do lado de fora. Vok és muito confuso sobre o que és acontecendo. Lembre-se, essa densa energia espiritual de fato deve ter condis e um tesouro raro. Mas Vok deu uma olhada e não viu a lendria erva sagrada. No entanto, à sua frente havia um sarcófago. Quan Zi foi criado utilizando um tipo especial de jade espiritual. Depois de inúmeros anos de ativaol, a energia espiritual dentro do jade continuava evaporando. Finalmente preencher toda a sala oculta. Vok caminhou para frente e viu a pessoa no caixão. Você caminhou para frente e viu a pessoa dentro da cerca.
Dentro havia uma jovem de beleza excepcional, com a bela adormecida de conto de fadas no caixão. Como Percipe, Vok nunca tinha visto uma jovem tão cativante. Enquanto lamentava que ela estava morta, de repente Vok se lembrou que talvez ela tivesse sido preservada com alguma magia secreta. Vok começou a consultar o livro da vida para verificar seu estado. No texto do livro, algumas grandes letras eram extremamente claras. Tempo de vida restante: 7 segundos. Este caixão não a havia enterrado, mas a mantinha afastada do mundo. Assim, seu tempo de vida não poderia se esgotar. Ela tinha apenas 7 segundos de vida. Ao pensar nisso, Vok imediatamente consultou o livro da vida, planejando conceder vida à jovem. Por que a tampa do caixão bloqueia sua transmissão? No momento em que a tampa foi aberta, a pele da jovem envelhece a uma velocidade visível a olho nu. Sua beleza de fada instantaneamente se tingiu com as marcas do tempo. Imediatamente Vok ativa fora do livro da vida para conceder vida. Vok concedeu diretamente 10 anos de vida. A pele originalmente enrugada se torna suave e hidratada. Seu rosto marcado pelo tempo recuperou imediatamente sua juventude. A menina volta a se tornar uma figura de conto de fadas na pintura. Depois de conceder vida, Vok a observou enquanto esperava que ela acordasse. Você ficou olhando para ela, esperando que ela acordasse. Após alguns segundos, as pestanas da jovem tremularam levemente. E então ela gradualmente acorda. Ao abrir os olhos, a jovem te viu imediatamente. Não havia nenhuma flutuação de energia espiritual nela, igual a uma ala. A jovem piscou, olhou para Vok e perguntou: quem Vok? Sua voz era muito etreia, como se fosse Mizika. Eu sou o seu benfeitor. Por que fui eu quem te despertou? A menina olhou para Vok e não disse nada. Vok apontou para o caixão e perguntou: por que Vok és aqui? E ao disso, preso aqui? Porque se Vok adivinhou corretamente, este caixão deveria ser feito de algum material especial, que pode isolar completamente a vida. A jovem balanou a cabeça, indicando que não sabia. Vok pensou: ser que ela perdeu a memória? Então, o que Vok sabe? Ou melhor, o que Vok se lembra? Não sei nada. Vok refletiu: não? Pouco a pouco, uma ideia veio à minha mente. Se o que ela disse for verdade, então esta jovem como uma tela em branco. Então, essa jovem agora é como uma folha em branco. Embora pareça não ter nenhum tipo de energia, mas Vok não acredita que ela seja uma pessoa comum e corrente. Um pedal de papel em branco onde Vok pode rabiscar livremente. Bem feito, a poderia fazer com que ela se apaixonasse por Vok, como um príncipe de um reino divino. Devido à falta de poder de Xizarro em sua juventude, Vok não tem ninguém em quem realmente possa confiar. A jovem à sua frente merece ser cultivada. Ao pensar nisso, Vok decidiu falar com ela. A partir de agora, venha comigo. A jovem assentiu. Depois, ele te olhou com um olhar inquisitivo. Quem sou eu? Vok se chamar Shanshin. Agora. Vok meu. Sou teu. O que isso significa? Shanshin inclinou a cabeça. Mostrou um olhar de confusão. Aro, Vok disse sorrindo, tem o significado literal. Vok sempre estar ao meu lado. Escute minhas palavras e me ajude com as tarefas. Não importa qual requerimento eu te faça. Vok deve aceitá-lo, entendido? Você tem que concordar, entendeu? Porque Vok ia morrer. Mas te dei a vida. Sua vida futura. Ser para me servir. Ia morrer? Vok é certo. Sua mente é gradualmente se voltando para o Sutra da Vida. E isso se conectou com a vida que anteriormente Vok concedeu a Shanshin. Sinta a vitalidade em seu corpo. Shanshin assentiu e fechou os olhos para sentir. Alguns segundos depois, Xiankai abriu os olhos e murmurou que sabia. Depois, baixou a cabeça e te chamou de mestre. Vok não precisa me chamar de mestre a partir de agora. Eu permito que Vok me chame pelo meu nome. Ao ter uma garota assim sob seu controle, Vok se sente muito bem. Como Vok J a conquistou, algumas coisas não só impossíveis. No entanto, após pensar sobre isso, Vok decide deixar para ele por enquanto. Essas coisas não precisam ser apressadas. Atualmente, Vok não sabe qual a situação dela. Primeiro, vamos cultivar um pouco de sentimentos e depois conversamos. Então, Vok pergunta se ela sabe o que é acontecendo aqui. Shanshin balanou a cabeça, o que estava dentro do que Vok esperava. Afinal, agora ela como um recém-nascido, cheia de curiosidade por Vok. Ela tão é cheia de curiosidade por este mundo. Embora aqui pareça não haver nada ao redor. Embora aqui, à primeira vista, não pareça haver nada.
Mas Voknol acredita nisso, ainda és explorando. Nesse momento, Shangshin de repente falou. Ela perguntou se Vok estava procurando algo. Dizem que há uma erva sagrada aqui, quero vê-la. Vok se refere àquela planta que tem PS? Vok se pergunta com curiosidade. Uma planta com PS? Onde és? Seguindo a direção que Shangshin aponta, Vok olha para ele. Havia uma parede onde não havia nada. Ao ver isso, seu olhar se torna frio e decidido. Se Shangshin estiver certa, então o elixir sagrado é escondido atrás disso. Vok faz com que Shangshin fique atrás de Vok para protegê-la. Em seguida, Vok ativa a espada antiga e a técnica de ruptura de formais para aumentar seu poder. Um corte de espada gera um grande impacto e retrocesso, mas tem um leve efeito sobre Shangshin. E Vok, afetado, quase cai. Felizmente, Vok conseguiu pegar Shangshin a tempo. Mas, ao fazer isso, Vok tocou em algo surpreendente. Tacto suave. Vok olhou para Shangshin e descobriu que ele estava corado. Vok acha que, depois de tudo, ela sua. O que não se pode? Amas e acaricias, como se estivesses desfrutando disso. Shangshin, um pouco envergonhada, pergunta em voz baixa. Vok acenou com a cabeça para expressar diretamente que gosta. Não preciso da cara que tenho. Depois de alguns segundos, Vok soltou a mão com certa relutância. Embora o poder que Vok obteve seja muito forte, no entanto, seu anel ainda muito baixo. Se Vok usar imprudentemente, também ter repercussões. Vok olhou ao seu lado para Shangshin, que não havia sido afetado. Vok suprimiu a de vida que tinha no coração. Haver tempo suficiente para entendê-lo lentamente mais tarde. Agora. És aqui o Lendrio Elixir Sagrado? És aqui? Tu, na tua desgraça, fizeste um pacto com o demônio e o tomaste como tua mão direita. Não Vok conseguiu uma beleza única no mundo, mas também o Lendrio medicamento sagrado. Vok também adquiriu o único e incomparável feitio antinatureza do mundo. Ao disso, Vok encontrou uma pequena menina dragão que viveu mais de 50.000 anos. Nesse momento, sob a oriental de Shangshin, Vok obteve ginseng imortal. Seu efeito poder trazer de volta à vida os mortos. A razão pela qual se pode chamar o medicamento sagrado porque Nolsu tem um efeito potente. Tam pode desenvolver sua própria consciência para buscar benefícios e evitar danos. Tam pode curar a si mesmo e a se transformar. Enquanto Vok se maravilha com a longevidade e o elixir sagrado obtido. Enquanto Vok pede ao Shangshin para ver se há algo mais bom. Ela olhou e apontou para um lugar dizendo. LH um padrão muito estranho. Seguindo a direção em que aponta Shangshin, Vok vê uma neblina. Depois a deteve. Ao atravessar a neblina, a antiga sala secreta desapareceu. Converta-se em um vasto jardim florestal. Voks descobriram um padrão estranho na grama. A energia espiritual circundante estava se reunindo. De imediato compreendeste que era uma grande formal de reunião de espíritos. Depois de tudo, uma das TRS nicas no reino divino és no Palcio. A réia coberta por este edifício à minha frente 10 vezes maior que a do Palcio Imperial. Temia que J ocupava uma réia de 100 milhas ao redor. Montar um arranjo de reunião de espíritos deste tamanho. Os materiais necessários não são suficientes em todo o grande reino divino. Seguindo a oriental de Shangshin, Vok encontrou a estela espiritual. Depois de obter a estela espiritual que pode ativar e desativar formais, Vok pensou que no futuro poderia depender dessa formal de reunião de espíritos, para criar uma facol composta por Denius e conquistar o mundo. E ao disso, seu guarda-costas vinculado a Lipen Tambinol tem medo de que algo aconteça. Depois de coletar a formal, Tam retornaram à câmara secreta. Após recolher o caixão original de Shangshin, partiram. Quando Yi Lu Zhongxuan viu sair, ele se aproximou e perguntou. Como Vok és? Irmão Lu? Vok teve algum lucro? Mas logo notaram que havia mais uma pessoa ao seu lado. Uma garota tão incrivelmente bonita que era surpreendente. Os TRS, como veteranos, ficaram adnitos diante da beleza. Os olhos de Lin Bupin ainda estavam cheios de medo. O que és acontecendo? Vok se assustou ao me ver sair do local com algum? Vox TRS, pelo menos só o Denius. Vok pode ser mais constante? Suas palavras fizeram com que os TRS recuperassem o sentido. Lu Zhongxuan tossiu 2 vezes e perguntou se Vok encontrou o medicamento sagrado. Ao ouvir isso, Vok apenas sorriu e disse que encontrou uma erva imortal. Ao ouvir essas palavras, os TRS Denius ficaram muito animados. Afinal, eles também conheciam o efeito impressionante. Melhor Vox não pensarem nisso este medicamento sagrado, mesmo que seja dado a algum. Mesmo que este remédio sagrado seja dado a uma pessoa.
Apenas para o meu próprio povo. O que Vok disse Ubgio. Se quiserem se juntar, por favor, consultem Lin Bupin. Nesse momento, Lin Bupin perguntou. Senhor, por favor, Vok sabe quem é essa pessoa? Vok balanou a cabeça e ele não disse mais nada. Depois de sair, Shangshin sempre esteve ao seu lado. Ele não falava nem mostrava nenhuma expressão. Se às vezes Vok fala com ela, parece que ela também não se interessa. Depois, Vok ficou treinando o tempo todo. Enquanto Vok se treinava, os TRS de News se reuniram. De vez em quando, olhavam para Shangshin, que estava ao seu lado. Lu Zongsun falou primeiro. Tam sentia que essa mulher era muito misteriosa. Sinto medo quando a enfrento. Mo Huang Tam expressou que não queria se aproximar dela. Eles, como The News que matam sem piedade. J viram as cenas grandiosas, sua fora mental incrivelmente alta. Mas agora ainda parece a Semuol. A palavra Vok significa um. Nesse momento, Lin Bupin então falou. Sua aura muito parecida com os símbolos que senti antes. Aid Chica. Ao ouvir isso, Lu Zongsun e Mo Huang se surpreenderam imediatamente. Ao ouvir essas palavras, Lu Zongsun e Mo Huang ficaram imediatamente chocados. O que queria dizer um? Poderia ela ser o grande imperador da vida eterna? Mas Mo Huang imediatamente negou. Impossível. O grande imperador Shangshin J se tornou Tausta. Como poderia aparecer novamente? Ao disso, essa pessoa claramente uma jovem. Lógico que o grande imperador da imortalidade seja um homem. Mas Lu Zongsun afirmou que não necessariamente tem que ser um homem. Porque na história ninguém sabe o verdadeiro gnero do imperador da longevidade. Os dois não conseguiram chegar a uma conclusão, então olharam para Lin Bupin. Um indica que essa mulher não pode ser o grande imperador da vida eterna. 2. Mas temo que Taminol esteja completamente desvinculada do grande imperador da vida eterna. Lu Zongsun especula se sua descendência. Depois de tudo, a esperança de vida do imperador longa. Os descendentes muitas vezes morrem antes que seus ancestrais. Muitos imperadores utilizam todos para preservar a vida de seus descendentes. Mas isso se trata dos sintomas e não da raiz do problema. No meio da sua discussão, Vok viu que sua habilidade havia vanado de novo. Lin Bupin, ao ver isso, também expressou que havia ido cultivar. Depois de tudo, ele trocou contigo 1000 anos de longevidade. Apenas para poder superar o Nel dos mais fortes. E Vok, após inúmeros sacrifícios, melhorou seu talento. O talento tem alcançou um ponto em que não pode melhorar mais 683. Mas a velocidade do seu cultivo é incrivelmente aterradora. Igual o reino chegou ao auge da alma. Voxu tem um passo para alcançar o próximo Nel, o Dan Xuan. Lin Bupin, ao ver isso, disse. Senhor, quebrar o Dan Xun requer refinar o Xundong. Também o Kido medicinal da erva sagrada e o cristal de si espiritual. Vok escuta isso e acena levemente para indicar que sabe. Depois de tudo, este é o primeiro ponto de inflexão para os profissionais. Só aqueles que alcançaram Dan Xuan estão qualificados para serem chamados de fortes. Para entrar em Dan Xuan, necessário refinar Xuandan. Necessário utilizar tesouros celestiais e o Dan interno de bestas demoníacas 695. Quanto melhor for a qualidade da plula Xuan, mais forte será a ascensão ao reino Xuan. Então, Vok pergunta quais materiais são necessários para a melhor qualidade. Se o senhor deseja alcançar o Nel Shimo de Dan Xuan, necessitar do Dan interno de bestas sagradas. Tame aqui dos de ervas sagradas e cristais de si espiritual. Assim como os ossos de dragão e a medula de Phoenix para refinar. Assim que isso foi mencionado, Lu Zongsun e Mo Huang imediatamente balanaram a cabeça. Isso indica que embora a qualidade seja melhor, o efeito superior. Isto tão significa que os materiais são mais raros. Especialmente os ossos de dragão e a medula de Phoenix, que são verdadeiras maravilhas celestiais. Após meditar, Vok disse que J tinha um Kido medicinal da erva sagrada. Ao disso, quem conhece o paradeiro das outras TRS? Ao dizer isso, tudo ao seu redor ficou em silcio. Eles viram que Vok ia criar o elixir mais poderoso e todos levantaram o polegar. Erlin, com desagrado, disse que se lembrava que na prisão celestial havia uma besta sagrada de Nel Santo. Se Vok puder matá-la, Tam teria o núcleo interno daquela besta sagrada. Mo Huang Tam mencionou que sabia que na prisão celestial havia um semi-santo da verdadeira Raia Dragão. Deve-se ao fato de que foi perseguido por matar um especialista da verdadeira Raia Phoenix. Seu crânio de osso de dragão e seguramente tem cia de Phoenix em suas mãos. Ao ouvir isso, Vok apenas sentiu um arrepio no couro cabeludo.
Depois de tudo, os TRS Denios ao seu lado estão no Neo Supremo. Ainda há um grande Neo que os separa dos santos. No entanto, dado que Vok decidiu criar o Elixir mais poderoso, essas dificuldades também devem ser enfrentadas. Ao pensar nisso, Vok pediu a Lin Buping que levasse alguns à frente. Shang Xin te segue como uma sombra. No caminho, Vok pergunta a Lin Buping sobre a situação atual da besta demonaca. Lin Buping disse que talvez esteja prestes a morrer. Quando a viu pela primeira vez, Jota estava à beira da morte. Nesse momento, quis agir, mas era uma besta demonaca de Neo Sagrado. Em tu coração, cientes alegra ao pensar, se és a ponto de morir, Major. Se eu estivesse pulando e saltando, talvez realmente não houvesse nada a fazer. Vox continuam o caminho durante aproximadamente um quarto de hora. Chegam a um lugar escuro e ouvem um forte som de respiraol. Após caminhar mais alguns minutos, a luz começou a se intensificar. À sua frente és uma besta demonaca como uma montanha. 731. O sangue do senhor fluiu da ferida e se acumulou em um pequeno rio de sangue. Moju, ao ver isso, surpreso diz, este o dragão da terra primordial. Um tipo de dragão, uma besta demonaca lendria. Disse que se extinguiu há dezenas de milhares de anos. Uno, ao contrário da tribo dos verdadeiros Drages, uma linha de sangue diferenciada. Desde seu nascimento, pode utilizar o poder da terra e numerosas habilidades divinas. No entanto, depois de pensar um momento, ele próprio. Ao disso, sua vitalidade extremamente robusta. A menos que sua carne, sangue e alma sejam completamente aniquiladas. Caso contrário, mesmo que reste apenas uma gota de sangue, ela pode ressurgir. Vok ficou um pouco surpreso ao ouvir isso. Vok não esperava que houvesse tantos segredos nesta prisão 743. Depois, virou a cabeça e olhou para Lin Buping. Este o tipo de besta sagrada de que Vok fala? Tem uma fora de combate que não é fraca em comparação com a tribo dos verdadeiros Drages. Vok és me pedindo para obter seu núcleo? Ao ouvir isso, Lin Buping ficou envergonhado. Não pensava que esta besta tivesse uma origem tão grande. No entanto, ao pensar nisso, ele sugeriu. Não pode o mestre conceder vida a outros? Acho que esta besta é prestes a chegar ao seu fim. Não seria melhor que sua majestade falasse com ele um momento? Trocar a vida pelo seu dano interno? Ao ouvir isso, Vok também quer me agradecer. No entanto, isso tão parece ser uma solução. Mas isso também parece ser uma solução. Embora o núcleo interno seja a essia da besta mágica. Mas Noel diz que Vok morrer se perder seu elixir interior. As poderosas bestas demonacas podem regenerá-la mesmo após perdê-la. Mas Noel se disse que perder o núcleo interno significaria morrer. As bestas demonacas de tal Neo J podem tomar forma. Exceto pelo sangue, quase não há diferença em relação aos humanos. Não existe brecha geracional na comunicação. No entanto, depois de tentar por um tempo, Vok percebe que nem presta atenção em Vok. O guerreiro diz que não pode se comunicar porque é inconsciente. Justo quando Vox tenta um acordo, Shang Xin diz. O dragão da terra de Taishu ficou inconsciente devido às graves feridas. Se tiver vitalidade suficiente, o dragão primordial da terra poder curar suas feridas automaticamente. Nesse momento, ele se despertar por si mesmo. Escute o que sente seu coração. Assim, Vok começou a fornecer uma grande quantidade de energia vital imediatamente. Em poucos segundos, transferiu-se a vida de milhares de anos. Depois de tudo, um ano de dragão equivale a centenas de anos humanos. No final, não só mais que 10 anos para Raya Dragão. Não demorou muito para que as feridas de seu corpo cicatrizassem. A onda de choque ao acordar quase os derrubou. A longa vida afetada rapidamente te sustentou. Não estou ferido. Não tenho nada. O dragão terrestre primordial é prestes a despertar? Ao lado, o deserto demonaco finalmente se estabilizou e disse. Mohuang ao lado finalmente conseguiu se firmar e disse. Não deve haver problemas. Se a besta demonaca de Neo Sagrado ficar brava, todos nós juntos não somos rivais para ela. Vok balanou a cabeça, mas não se preocupou. Afinal, esta vida Vok mesmo deu. Então o dragão da terra de Taishu de repente abriu os olhos e perguntou. Quem? Salvar o aroma? Vok se aproximou lentamente e disse. Sou eu. Eu te concedi 10.000 anos de vida, para que Vok pudesse recuperar suas vantagens. Então, ele moveu suas extremidades e se arrastou a Vok. Suba à sua frente. 2 enormes e desmesurados olhos negros como buracos te observam. Lentamente te concedo a vitalidade que Vok possui. Pequenas e fracas formigas. Vermelho, de um lado,
Nol acredita que Vok tem a capacidade de ter razão. Ao ouvir isso, Vok sorriu levemente e disse: se Vok Nol acredita, eu te concedo lentamente a vitalidade que te dei. Então Vok entender. Dito isso, Vok começou a canalizar sua energia vital. Vok começou a extrair pouco a pouco a vitalidade do dragão da terra que originalmente lhe foi concedida. Em breve, no dragão da terra que havia se curado, começaram a aparecer cicatrizes. Seu corpo saudável começou a envelhecer gradualmente. As escamas que antes eram brilhantes novamente se tornaram desagradáveis à vista. O dragão da terra primitiva rugiu com feria. Estimo. Apenas os que são suficientes são formigas. Pare rido. Dito isso, ele tentou atacá-lo para forno a parar. Mas ao ter extraído vitalidade demais, Tan perdeu sua capacidade de se mover. Em sua mente ressoa sua voz, cheia de frustração. Pare! Maldito inseto! Vok quer morrer tão pequeno? E Vok, em Pavel, só tem a capacidade de transmitir pensamentos. Nesse momento, ele parou e sorriu. Agora Vok acredita? Eu acredito. Depois de um momento de silêncio, ele não pôde evitar perguntar: o que devo fazer? Tu dizes. Como Vok quer que eu faça? Para que eu possa continuar trazendo vida. Quero seu elixir interior. Depois de dizer isso, sua voz cheia de ira ressoou em sua mente. Pequeno inseto! Vok se atreve a me insultar? Vok acha que neste estado, realmente não posso te matar? Nesse momento, o demônio selvagem falou. O elixir interior um símbolo de dignidade para os monstros. Seja destruído em combate ou estrado por algum. Isto uma grande humilhação. Poderia ter mal interpretado seu pedido. Ao ouvir isso, Vok olhou com compreensão para o dragão terrestre primordial. Não quero te humilhar. Preciso refinar uma plula. Entre os materiais medicinais, um dele o dã interno de uma besta demonaca de Nel Santo. Se Vok estiver disposto a me dar o elixir interior, eu te darei a vida. O dragão da terra primitiva rugiu, impossível. Ao ver isso, seu olhar se tornou distante. Se é essas, então espera morir lentamente. Dispus de que moeras, tomar tu núcleo interno, é essa a mesma lógica. O dragão da terra primitiva, agitado, quase não conseguiu falar. Ao ver que Vok continuava tirando a vida, ele se rendeu e gritou: estou pronto para curar. Eu desisto. Aqui és o núcleo interno. Não tire mais a minha vida. Não quero morrer. Ainda não cresci, estou apenas começando. Não seria melhor ter dito isso antes? Depois de sacudir a cabeça, Vok começou a restaurar a vida dele. Em breve, o ferido dragão da terra primitiva renasceu. Ao ver que estava bem, pediste o núcleo interno. Ele te olhou profundamente. Depois, relutantemente, entregou sua própria dana. Ao perder seu dan, sua respiração se debilitou bastante. Perdi muito ao te dar o elixir interior do CH Donshan. Vok pode me dar mais 10.000 anos de vida? E Vok, olhando para ele, sorriu e disse: trocar 10.000 anos por uma dana que não te serve muito. Vok saiu ganhando. Se queres intercambiar por MS vida, tienes que pagar MS. Ao ouvir isso, ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Preciso pensar nisso por um momento. Tome seu tempo para pensar nisso. Voktan pode escolher estar ao meu lado. Se Vok J pensou bem, apenas me diga diretamente. A propósito, Vok pode mudar de forma? Sim. Depois de dizer isso, começou a brilhar e seu corpo começou a encolher. Luego se transformou em uma nia de unos de exaus. Ao ver esta cena, Vok se surpreendeu. Isto, a sua forma humana? Porque realmente não podias imaginá-lo. Originalmente, Vok achava que era um lugar muito diferente. De qualquer forma, ele deveria ter a aparência de um homem de meia idade. Não pensei que fosse uma menininha. Ela gritou com voz de B. Como? Vok me menospreza? Simplesmente não cresci ainda. Mas quanto a fora? Mas no que diz respeito ao poder de compra, posso vê-los a todos com um sudedo. Ela gritou com uma voz infantil. Olha para ver se eu te bato ou não. Ao ouvir isso, Vok apenas tossiu e não disse nada. Afinal, essa diferença de imagem um pouco grande. O que ela disse realmente verdade. Ela realmente não cresceu. Então Vok planeja me seguir de agora em diante? Ela soltou um resmungo e disse. Correto. Fique feliz. 8 mestres de Nel Santo seguiram Ju. Que humano pode ter esse tipo de interesse? Devo te lembrar de algo. Se Vok tiver tempo, me dê mais vitalidade. Se eu não tiver vitalidade suficiente, quem vai perder ser Vok? Vok sorriu em sinal de que entendia e perguntou seu nome. Eu sou o Wasabi.
Meu nome Men. Sendo assim, eu vou te chamar de Ligian de agora em diante. Voknol pode dizer isso. Melhor me chamar de mestre e... Men, de mau humor, disse. Nesta masmorra escura, há uma garota vivaz que se une ao coraol. A atmosfera ainda boa. Os outros TRS-Denius olham para ali com certa reversia. Todos tinham medo de falar com ela. Afinal, uma besta demonaca de Nel Santo. Enquanto isso, Shanshin olhava para ali com curiosidade. Com uma excitaol inexplicável em seus olhos. Kai se sente desconfortável com o olhar de Shanshin. Agitando seu pequeno punho, disse com firmeza. Aquela mulher. Se vou continuar me olhando assim, cuidado que eu te bato. Shanshin sorriu e disse. Não me chame de aquela mulher. Me chamo Shanshin. Voknol tem permissão para me olhar assim. Porcu? Não permitido, não insista. Eu vou te bater. Shanshin riu novamente e disse. Parece que J vi daí antes. Eu não te vi. Men, sem querer ser rude, disse. Claramente uma besta demonaca da poderosa raia de Drages. Mas se comporta como uma garotinha que leva socos. E depois de ouvir isso, Vok perguntou. Vok disse que parecia ter visto Li. O que isso significa? Shanshin balanou a cabeça e disse. Não sei. Apenas que tem uma sensação muito familiar. E depois de ouvir, Vok perguntou. Ter podido conhecer um dragão primordial tão poderoso como Li. Então o passado da imortalidade pode não ser tão simples. Dito isso, realmente encontrei um tesouro. Pouco a pouco Vok tem uma ideia em sua mente. Aproveite que Shanshin não tem lembranças e ensine-o bem, transformando-a na sua própria forma. Que aconteceria se ela voltasse a ser humana e recuperasse seu passado? Mas ela perceberia que não pode voltar. Então, só pode aceitar isso com resignação. Porque tem uma sensação tão maligna. Mas Vok gosta. Depois de refletir, Vok perguntou a Ji. Como foi que aprenderam aqui? Afinal, uma existia como a dela J pode rasgar o spawn. E neste antigo calabouço não há formais que bloqueiem o spawn. Quinoa disse com tristeza. Foi por diversão. Naquele momento, ouvi os ansiosos do meu Cló dizerem que havia uma zona proibida da antiguidade que era muito aterradora e não podia ser visitada. Não posso acreditar que entrei dessa maneira. Estou preso aqui. Jigogo foi preso aqui. Zona proibida da antiguidade? Vok ficou um pouco surpreso ao ouvir isso. No entanto, Mohuang de repente disse que era absolutamente impossível. Porque há 50.000 anos, o último imperador dos humanos, Yetiamping, em seus últimos anos, eliminou todas as zonas de vida proibida. A zona proibida da antiguidade foi a última zona proibida. O imperador Yetiantamb ficou gravemente ferido por isso. Partiu sozinho para as profundezas do spawn e nunca mais se soube dele. Depois, passaram 10.000 anos. Um evento amalo causou o deslocamento de todos os continentes. A antiga zona de vida J-Nol deixou rastro. Keian. Seu rosto estava cheio de pânico. Isso significa que ela esteve dormindo por 50.000 anos? Então, chorando, disse que não podia voltar para casa. As palavras de Mohuang a fizeram perceber algo aterrador. Embora Raia Dragol viva muito tempo, dura apenas cerca de 20.000 anos. Nem mesmo o imperador Shanshin Jintol 979 viveu mais de 46.000 anos. Um dia, Mohuang disse. O que mais que Nol pode voltar para casa? Na verdade, o clã do dragão da terra de Taishu J estava extinto há muito tempo. Temem que Vok seja o último dragão primordial neste mundo. Ao ouvir essas palavras, Li chorou ainda mais alto. Uma pequena menina chora sem parar. Sem poder fazer nada, Vok só pode abra-la. Ela, enquanto chora, limpa suas ugrimas em sua roupa. Vok limpou bruscamente as ugrimas do rosto de Li. És tudo bem, pare de chorar. WS um monstro de Nel Santo, afinal. Que tipo de comportamento esse de chorar e se queixar? De qualquer forma, ela esteve dormindo por 50.000 anos. Vok a vida que despertei, e tão te dei. A partir de agora, serei seu familiar, Vok entende? Li fez um som e continuou falando. Vok não sabe se a pequena Loli se reconhece. De qualquer forma, Vok não és disposto a consola. Vok olhou para Mogai e disse. O que és dentro não apenas sequestrou uma beleza inigualável para torná a sua esposa. Mohuang. Vê diretamente. A temida prisão do Demil se revela um tesouro. Não apenas sequestrou uma beleza incomparável, mas também a tornou sua esposa. Também encontraram uma pequena Loli da Raia Dragol com mais de 50.000 anos. A verdadeira dragona que matou a pequena Loli também foi usada por Vok para refinar plulas de alto Nel.
Naquele momento, Vox estavam a caminho da cela do verdadeiro Dragol. Vok ainda estava curiosa sobre os segredos desta antiga prisão. Poderia estar relacionado com a antiga zona restrita que foi arrasada? Vok supôs que poderia ser que a prisão estivesse construída sobre o antigo local da zona restrita. Afinal, Lee foi descoberta aqui. Caso contrário, seria difícil explicar por que foi trancada na zona restrita há 50 mil anos. Mas agora a encontram na prisão. Vox caminharam por aproximadamente meia hora e chegaram a uma sala. Descobriram que dentro havia um homem de meia-idade com cabelo bagunado 1015. Depois que o mago confirmou que ele era da verdadeira Raia Dragol. Depois de transformar o osso de Dragol em pó com chamas e engarrafá-lo, Lee falou e disse que era porque as regras aqui são muito opressivas. Normal que ele fique louco depois de estar preso tanto tempo sem ter alcanado o Neo Sagrado. Ao ouvir isso, ele ficou um pouco decepcionado. Originalmente Vok queria recrutar um verdadeiro Dragol como subordinado, mas ele ficou louco. Ele realmente estava abraando o travesseiro para sonhar bem. Uma alegria em voo. Então, em troca de 10 mil anos de vida, Vok faz com que Lee obtenha o osso de Dragol e a essia de Phoenix dele. Afinal, Lee tem um poder de Neo Sagrado. Vok nem tem medo de que essa pessoa finja estar louca para fazer um ataque surpresa. Lee se aproximou e tocou levemente a testa dele. Então, ele desabou. Seu corpo se transformou em um enorme dragão verdadeiro. Ela usou chamas para transformar os ossos do dragão em pó e os engarrafou. Eu te dei isso junto com a medula de Phoenix que encontrei. Depois de receber o osso do dragão e a essia de Phoenix, Vok se sente um pouco emocionado. Afinal, agora todos os materiais para refinar a Plula Shuan foram reunidos. Vok Tambinol quebrou sua promessa e deu 1000 anos de vida. No rosto de Kai, que recuperou a esperança, finalmente apareceu um sorriso. Olhando para o cadáver do verdadeiro dragão à sua frente, Vok pensa que, afinal, um verdadeiro dragão. Seu corpo é cheio de tesouros, não pode ser desperdiçado. Então, com um sorriso, Vok guarda o cadáver do dragão no spawn de armazenamento. Em seguida, Vox retornam pelo mesmo caminho. Com o apoio da Plula Shuan, Vok rapidamente alcança o Neldan Shuan. Durante esse tempo, Vok também recrutou Lu Zun como seu subordinado. Mas Vok ainda tem dívidas sobre a zona proibida que visitou. Anteriormente, Vok obteve o arranjo dos 4 Kuzel. Ele também é selado um grande demil maligno. Vok sente que talvez esteja relacionado com Shang-Chi. Então Vok pensa em levar Shang-Chi mais uma vez. Em seguida, Vok explica ao seu subordinado. Vok precisa ir à Raia Proibida com Shang-Chi. Diga a eles para ficarem aqui e não se moverem. Ao ouvir isso, Lee correu a Vok pedindo para que a levasse com Vok. Olhando nos olhos da garota, Vok não rejeitou o pedido. Então, Vok partiu com 2 garotas, uma grande e uma pequena, daquele lugar. Logo, chegaram ao seu destino. Vok disse a eles que ao entrar a vida seria rapidamente absorvida. Dê a Sete Lee a capacidade de sustentar uma vida de 100 mil anos atrás do feitio. E aquele que vive muito tempo dentro do feitio não ser absorvido de sua vida. Isso te deixou mais curioso sobre que tipo de existia ela tinha antes. Depois Vok passou pela forma Olp e entrou na caverna. Vok pediu à longevidade que olhasse ao redor para encontrar a história do dono da caverna. Queria ver se conseguia lembrar de algo do passado. A longevidade fechou os olhos por um momento e depois disse: Parece que Vok J esteve aqui antes? Parece que o conheço. Em um segundo, a longevidade emitiu um leve resplendor. Mas a P mostrou uma expressão de surpresa. Kai mostrou um olhar de surpresa. Fora da lei. Como possível? Ao ouvir isso, Vok ficou surpreso. Depois de tudo, este é um poder que apenas os santos mais destacados poderiam possuir. Justo então, apareceu uma sombra diante de Vox. Apareceu diante de mim um dragão imenso. Sua pariol fez com que Kai, de Neo Santo, mostrasse uma expressão de medo. Isto um poder ao do Neo Santo. Corra rido. Justo quando ela queria escapar, a voz de Shang-Chi chegou. Não se preocupe. Suma sombra. Sumo um pouquinho aliviado. Ouvir apenas a sombra da grama me faz sentir um pouco mais tranquilo. Vok pergunta a Shang-Chi o que isso. Ela respondeu que só coisas seladas aqui. Isto o grande imperador demonaco? Então Balanou acabei negando sua dívida. Não. Suma Armaon como um chimo. O imperador J desapareceu. Nem mesmo os Denios podem evitá-lo. Ao ouvir isso, Vok pergunta como se pode matar essa coisa. Mas justo ao perguntar, não consegue evitar rir de si mesmo. Mas assim que perguntei, não consegui deixar de rir de mim mesmo. Se pudesse ser morto,
Por que estaria selado aqui? És quase morto. Este feitiço Nol para de absorver sua vida. Apesar de ter feito tudo o que pedi para dê-lo, sua vida ainda se desvanecia pouco a pouco. Depois de tanto tempo, seu limite estava perto. Ao ouvir essas 4 palavras, Vok se alegrou em seu coração. Depois de tudo, se tratava de um poderoso preso na antiga zona proibida. Podia haver alguns que viveram mais de 10.000 anos a morrer de beleza. Ao disso, o fluxo do tempo aqui diferente do de fora. Depois ativou a técnica de quebra-cabeça de sangue a um shimo. Após consumir quase 1 milhão de anos de vida para desfazer o arranjo, a caverna inteira tão desabou. Rapidamente Vok levou as 2 meninas e abandonou o lugar a tempo. A caverna desabou e ficou em ruínas. Entre eles apareceu um dragão gigantesco e negro. A maldade que emanava de seu corpo dava medo automaticamente. Vok olhou para as 2 mulheres e perguntou: Vok, sabem o que é essa coisa? Shanxin olhou seriamente e disse: parece ser um poder antigo que fracassou no caminho para iluminá-lo. Ao ouvir isso, tanto Vok quanto Li mostraram uma expressão de surpresa. Afinal de contas, trata-se do Primpio. Isso indica que sua origem não é simples. Não algo que existisse no mundo, mas sim que prove da mutação da raia Dragol. Não foi algo que existia originalmente no mundo, mas veio de uma mutação da raça dos dragões. Depois que os Drages do Oeste foram contaminados por foras malignas. Se estiver emparelhado com um dragão da mesma espécie, há uma probabilidade de 1 em 10.000 de que nasça um dragão demonaco antigo. Ao ver que estava inconsciente, ativaste seu Sutra da Vida para examinar sua longevidade. Descobriu que lhe restavam alguns dias e enviou vitalidade. Depois de despertar um momento, te olhou e disse: lembre-se de mim. Te transmiti vitalidade. Agora Vok não tem preocupais sobre sua vida por enquanto. Ao terminar de falar, Vok notou que não dizia nada e esperou em silêncio. Passaram-se alguns minutos antes de eu te perguntar: por quê? Vok, sorrindo, olhou para ele fixamente e começou a falar lentamente. Suas palavras estavam impregnadas de uma tentação inimaginável. Vok quer obter uma vida eterna? Deseja a imortalidade? Apenas pronunciaste essas palavras, seus olhos se fixaram intensamente. O dragão demonaco antigo possui talentos infinitos e quase certamente se casar. Mas teme uma vida de 10.000 anos. Uma vez que chegue o prazo de 10.000 anos, o antigo dragão demonaco certamente morrer. Os imortais, acima do grande imperador, jamais poderão o alcançar. Portanto, sua busca pela vida eterna quase perversa. As palavras sua eternidade tocam diretamente seu calcanhar de Aquiles. Então, isso permite que Vok fale e expresse suas condias. Mas uma vez que Vok menciona aquilo seguir em troca da eternidade, ele fica em silêncio. Afinal, como Drages, eles são bastante novos. Devem estar muito orgulhosos e dispostos a ocupar uma posição inferior. Nunca estarão dispostos a estar abaixo de outros. Nem mesmo a clareza da próxima vida. Nem mesmo a tentação da vida eterna. No entanto, isso fez o antigo dragão demonaco hesitar. Mas ele não se recusou. Porque essa tentação realmente grande demais. Como vou provar suas palavras? Ao ouvir isso, Vok simplesmente mostra a energia que emana. Vok ascendeu diretamente de Danshuan a meu pico 1150. Ao ouvir de sua boca que isso consumiria milhares de anos de vitalidade, o dragão mágico da antiguidade ficou ainda mais surpreso. Após meditar por um bom tempo, decidiu: posso trabalhar para Vok, mas ser apenas uma relação de colaboração. Não o considerarei meu senhor? Se Vok tiver algum pedido, estarei à sua disposição. Não me incomode em outros momentos. Ao ouvir isso, Vok desfez a energia do feitio e retornou a Danshuan. Se for assim, então desejo uma feliz colaboração. Em seguida, Vok deu diretamente 10.000 anos de vida. Depois que os anos de vida foram acreditados, a energia do antigo dragão se tornou vibrante. Ele passou de um grande dragão para um jovem homem. Após um amistoso aperto de mão, soube que se chamava Goku. Goku. Este não soa como o nome de um dragão ocidental. Na América, ele conhecido como o dragão mágico da antiguidade. Mas cresceu desde jovem na verdadeira raia de Drages. Por isso ele leva esse nome. Depois, apresentei um pouco sobre a longevidade e as ervas. Ao ver Li, Goku ficou um pouco surpreso. Jay, a família Tai dos Drages da Terra J foi exterminada. As pessoas não esperavam que ainda existisse um indivíduo. Uma arte, isso fez querer golpe-lo. Ao ouvir isso, Kai ficou furioso e quis enfrentá-lo. Mesmo assim, Vok deu um bom consolo à garota e ela se acalmou gradualmente. A estinol racial uma espinha no coração de quinoa.
Goku não entende. Ao ver Chanseng, sua expressão mostrava surpresa e confusão, indicando que não conseguia ver atrás dele. Shanshin simplesmente sorri e fica atrás de Vogue em Siu. Mesmo seres de Neo Sagrado como Goku não conseguem ver atrás de Chanseng. Apesar de estar mentalmente preparado, Vogue ainda se sente impressionado. Não sei realmente qual a origem de Shanshin. Goku, qual o seu Neo de poder agora? Ele pensou um momento e te respondeu. O santo que mata como um cachorro que se sacrifica. Ao ouvir isso, Vogue ficou surpreso 1187. Vogue sorriu levemente e disse. Cedo o suficiente para praticar 7. Se foi. O carro voltou. Em breve, os TRS retornaram com Goku ao local original. Os TRS que ficaram em seu lugar sem se mover se surpreenderam ao ver Shi. Depois que Zonda apresentou Goku a eles, os TRS ficaram boquiabertos. Ao mesmo tempo, Tama ofereceu um manual de artes demoníacas chamado Sutra da Compreensão do Sangue. Especialmente a Monhuang, difícil para ele imaginar que Vogue pudesse submeter isso. Que outros mistérios Vogue leva consigo? Lin Bupin e Lu Zonson-J te reconheceram como seu mestre um após o outro. Agora só resta ele. Depois, Monhuang se dirigiu a Vogue e o chamou de mestre. Isso tão te pegou um pouco de surpresa. Ao mesmo tempo, ele também ofereceu um manual de artes demoníacas chamado Sutra da Compreensão do Sangue. Tam consome vida, mal utilizado para aumentar a compreensão. Assim, Vogue generoso o suficiente para lhe conceder 100 anos de vida. Depois, começou a continuar seu treinamento. Atrás desta técnica, compreendeu uma arte suprema, conhecida como golpe de sacrifício. Este movimento nosso pode ferir gravemente um supremo. Tam pode ser armazenado em um talismã para seu uso. Se Vogue armazena centenas de cartas, mesmo ao enfrentar os mais poderosos, não ser impossível igualar sua fora. Em seguida, permitiu que Lin Bupin rompesse rapidamente em direção ao Neo Supremo. Porque Vogue J tem planejado como sair daqui. A comunicação com as pessoas de fora pode ser transmitida. Foi deixado pelo reino dos deuses do grande deserto quando construiu a prisão celestial. Esse pasadiço só pode ser aberto com um poder acima do Neo Sagrado. Desde ele, Vogue poder escapar silenciosamente da prisão celestial. E depois voltar a Naon dos deuses de Mu-Li para se vingar. E então voltar ao reino dos deuses do grande deserto. No entanto, durante esse tempo, seu irmão enviou algum para te assassinar novamente. Em primeiro lugar, a pessoa que veio era o mestre do Salão da Matana das Sombras. Vogue pensa consigo mesmo que aquele cara, Lu Xuan, realmente é investindo muito. Então, esse Calami foi derrotado por Lin Bupin depois que suas defesas foram quebradas. Sob sua coaol, ele revelou a forma de sair da prisão celestial. Depois de completar o assassinato, ele ir a um lugar. Ele estabelecer um arranjo especial. A comunicação com pessoas de fora pode ser transmitida. Depois que todos Vogues aprenderem e confirmarem a demonstração do arranjo, então ele permitir que os guie ao lugar que conecta com o exterior. A razão pela qual ainda o manto porque temem que os de fora suspeitem. Embora esse arranjo possa se comunicar com as pessoas de fora, mas as pessoas de fora sabem. Isso significa que, se sair deste altar, abandonar a prisão do cu. Se houver uma flutual na forma depois que Ian matar, eles simplesmente fecharão esta rota de Sada. A localização que se comunica com o mundo exterior é em um lugar muito remoto da prisão celestial. Vox levaram quase 1 hora para chegar. Este lugar é um altar muito antigo. Quando Vox sobe, pode sentir um poder especial. Agora há um problema. As pessoas de fora devem saber disso. Sua há uma pessoa que entra na prisão. Isso também significa que se sair deste altar, abandonar a masmorra. Proveu que apenas uma pessoa seja permitida sair. Agora pergunta, quem deveria sair? Suas palavras deixaram todos os presentes em silcio. Mas Vogue J tem uma escolha em mente, e essa Gulin. Depois de tudo, ele é o mais poderoso de todos aqui. Vogue acha que em todo o país dos deuses antigos, nenhum seu rival, a menos que um antigo ancião do reino divino, que tem estado adormecido durante muitos anos, intervenha. No entanto, ainda não chegamos à crise de vida ou morte do reino dos deuses do grande deserto. Eles não o despertarão absolutamente. Enquanto Vox ainda estavam enrolados, Goku falou. Conheço um cara aqui extremamente competente na réia do poder espacial. O mestre passou por este arranjo. Ele talvez possa abrir diretamente passagem espacial para o exterior. Ao ouvir isso, todos os presentes mostraram uma expressão de alegria. Rapidamente perguntaste, quem? O que me selou? Ao dizer isso,
imediatamente pensaste em um. Esse forte que estabeleceu o arranjo de encarceramento do Ku. Não sei em que Neo és. Utilizando o arranjo de encarceramento celestial, selou Goku por não sei quantos anos. Mas mesmo que essa pessoa tenha a habilidade que mencionou Goku, tantos anos se passaram. Ainda existe? Ao perceber sua dívida, Goku disse: Não sei se essa pessoa ainda é viva. Mas se formos ao lugar onde estou selado, talvez possamos nos comunicar com ele. J que as pessoas só assim. Então, partamos. Depois de muito tempo, chegaram ao lugar do grande arranjo dos 4 dias. A caverna que anteriormente libertou Goku J havia desmoronado em runas. Ele agitou a mão e uma forte tempestade varreu todas as runas. Quando caminhava lentamente em direção a ele, uma voz ansiosa ressoou. Vok não havia assado J? Por que Vok voltou? Vox olharam para onde vinha a voz e viram um anciol de tunica branca. Há algumas coisas com as quais preciso da sua ajuda. O anciol não respondeu ao que Goku disse. Em vez disso, olhou para Luli e os outros com uma expressão interrogativa. Quem são eles? A tribo dos antigos Drages Nol tem companheiros. Ao ouvir isso, Vok apresentou seu nome. Ele observou que em seus olhos apareceu um brilho. Sei que Vok quem aprendeu minha forma de prisão celestial. E depois libertou o antigo dragão Mi. Vok não teme o poder do tempo? E Vok apenas sorriu sem dizer nada. O anciol suspirou e disse. Então olhou para Goku e perguntou o que deveria fazer. Ajude-nos a abrir uma passagem espacial para sair daqui. O anciol ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse, apenas desta vez. Então Vok partir novamente para retornar ao altar. O anciol, ao ver o altar à sua frente, não disse nada. Em um segundo, suas mãos começaram a se mover constantemente. Em um momento, o portal espacial apareceu. No interior, Vok reconheceu uma imagem borrada. Esta cena no 6º andar da prisão celestial. As primeiras 6 camadas da prisão antiga e as Timanol estão no mesmo spawn. A 6ª camada da prisão celestial é simplesmente no subsolo do reino divino da Grande Desolaol. Desde que voltem para a 6ª camada, estarão livres. Então Vok fez uma reversíria ao anciol para expressar sua gratidão. Em um instante, sua figura se desfez lentamente no nada. Nos olhos tranquilos de Goku Jian, brilhou uma pitada de tristeza. O coraol de WN difícil de notar. Então Vok levou todos atrás do portal espacial. Desde então, as engrenagens da vingana começaram a girar. Ao sair da prisão celestial, Vok recuperou seu trono. Nosu encarceraram seu irmão biológico que te traiu no mesmo lugar. Na cerimônia de Coroaol, o ancestral adormecido do Paz Divino Tão te apoiou. Todos se reuniram ao seu lado como se fossem seus subordinados. Mas se não fosse por seu irmão que te prendeu na prisão, Vok não teria tido a oportunidade de reunir tantos poderosos. Vox voltaram para o 6º anel da prisão após atravessar o túnel espacial. Ouviu os guardas da prisão bebendo e apostando durante seu tempo de descanso. O jogo de adivinha-all mais popular continua sendo de Iron Mountain há 2 anos e meio. Mas Vok não prestou atenção àquele grupo de caras sombrios. Vok continuou levando todos para fora da prisão. Ao passar, ao vê-los danando ao ritmo do basquete, Vok não conseguiu resistir. Deixe que os capangas lhes deem uma liol, mas que não matem ninguém. Afinal, esta prisão precisa que algum mantenha a ordem 1321. Depois de sair, o trio de Denils estava incrivelmente animado. Afinal, eles estavam presos há muito tempo sem ver o cu exterior. E Vok ficou dentro apenas 1 ou 2 meses. Então, Vok se dirigiram diretamente para a cidade imperial. A prisão da Era Antiga é situada fora da cidade imperial. Embora Nol esteja muito longe da cidade imperial, Nol demorou muito para chegar aos arredores da cidade imperial. Ao ir e vir, podiam-se ouvir constantemente conversas. Dizem que a Imperatriz do Reino do Norte vai enviar uma missão ao Reino dos Grandes Desertos. Vok ficou um pouco surpreso ao ouvir isso. O Império do Norte, um império situado ao norte do Reino dos Grandes Desertos. Sua superfície terrestre é apenas 1/3 da do Reino dos Deuses da Grande Desolaol. A fora geral não é tão boa quanto a do Reino dos Deuses da Grande Desolaol. No entanto, a Imperatriz deste império muito famosa. Ela, a mulher mais bela do Império do Norte, tem um estilo decisivo e enérgico. Não importa se por fora ou ambiol, no Império bem não há ninguém que possa igualá. Quando seu velho barato ainda estava vivo, as relações entre o Império bem e o Reino Sagrado de Dawan eram bastante boas. Ambas as partes mantinham contato. Vok chegaram diante dos portes da cidade imperial e os guardas ficaram estupefatos.
Ao perceber que era Vok, todos ficaram incrédulos. Afinal, seu irmão Lu Xuan disse ao mundo que Vok J estava morto. Voltem e digam a Lu Xuan que eu voltei. O que me pertence ninguém pode tirar de mim. A notícia do seu retorno se espalhou rapidamente por toda a cidade imperial. A cidade imperial inteira ficou mergulhada em choque. Taiwan. Encontrei pessoas estavam discutindo sobre este assunto. Sua popularidade a superou a notícia da chegada da Imperatriz Bane. Muitas pessoas estão imaginando o desenvolvimento de uma grande obra de conspiração. No segundo Palcio Imperial, Lu Xuan soube da notícia e quase ficou louco de raiva. E disse com raiva aos ministros que estavam abaixo. Quem pode me dizer o que está acontecendo? Um Imitil Nol conseguiu matá-lo em TRS tentativas de assassinato. E agora ele voltou. Intol, podem me dizer do que se trata isso? Grupo de incompetentes. Uma voz estridente ressoou. Uma voz irritada encheu todo o salão. Enquanto as pessoas tremiam e Nol se atreviam a falar. Um dos anciões disse que Nol deveria se preocupar demais. Disse que um Imitil como Vok Nol representa nenhuma ameaça para ele. Depois de ouvir, Lu Xuan finalmente se acalmou e voltou ao seu trono. Ele olhou para as muitas pessoas abaixo e sorriu. Velho Mon, Vok é certo. E o que se ele saiu da prisão celestial? Que venha, não há problema. Quero ver que tempestade ele pode desencadear. Ao dizer isso, ele explodiu em uma risada manaca. Logo depois, sua voz ressonante encheu todo o palcio. Enquanto pessoas olharam atinitas em sua direção. Ao vê-lo, a expressão de Lu Xu escureceu completamente. Vok se atreve a voltar? Vok não vai voltar, então permanecer na cela celestial? Vok vai enviar algum para me assassinar? Vok J tentou me assassinar TRS vezes e não teve sucesso. E agora estou de pé na sua frente. O que mais Vok tem? Ao ouvir isso, os ministros no Palcio tinham expresses diferentes. A informação que eles têm é a mesma que o mundo exterior. Todos acreditam que Vok é morto e não que é preso por acusais falsas. Afinal, Vok é o legítimo governante do reino dos deuses. Ao ouvir isso, Lu Xuan ficou irritado, mas sorriu. Embora eu não saiba como Vok saiu. Não importa como Vok fez, Vok não deveria ter feito. Vok não deveria ter entrado aqui diretamente. De acordo com as leis do reino dos deuses, qualquer um que entrar no Palcio sem ordem imperial ser executado. Guardas, prendam-no. Só os guardas de Lu Xuan, todos têm poder no reino da recuperação. Ao receber a ordem, eles se aproximaram imediatamente para atacá-lo. Mas no segundo seguinte, eles ficaram paralisados como se tivessem sido atingidos por um raio. Lu Xuan olhou para as pessoas atrás de Vok, e imediatamente, riu com desdém. Esta cena deixou todos muito surpresos. Afinal, aos olhos deles, Vok ainda Imitil. Lu Xuan olhou para as pessoas atrás de Vok e imediatamente sorriu friamente. Não esperava que Vok, esse Imitil, pudesse encontrar um especialista que o ajudasse. Mas, Vok acha que isso vai adiantar? Vok realmente acha que tem o direito de enfrentar todo um paz divino? Dito isso, Lu Xuan gritou fortemente. E então, várias figuras apareceram imediatamente dentro do Palcio. Essas pessoas são meus trabalhadores secretos. Cada um tem o neo de cultivo do vazio. Quero ver como Vok se vira. Mate-o. No entanto, seu destino foi o mesmo que o dos guardis. Nem mesmo conseguiram te tocar antes de cair. Nem chegou a tocar em você e já caiu no chão. Lu Xuan, com uma expressão de espanto, exclamou que isso era impossível. E ao disso gritou para que todos atacassem e te matassem. Ao ver isso, suspiraste com resignação. Depois, Vok explodiu em uma aura incrivelmente aterradora. Na pressão desta atmosfera Lu Xuan finalmente sentiu um raio de desespero. Vok não um lixo? Como possível? Os resíduos só o que Voks definem. Mas Voks se enganaram. Com seu ataque, Lu Xuan se sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. A consciência se desvanecia instantaneamente e caiu do trono. Bem, Vok avanou e se sentou no trono olhando para todos. Desde agora, eu assumirei o trono. Não teme nenhuma objeção? O grande Palcio fazia com que sua voz soasse especialmente potente. Chegou aos ouvidos de todos. Mas os ministros não abriram a boca de imediato. Vok olhou com um sorriso frio, sabendo que ainda estavam observando. Mas quando viram a poderosa aura que estourou de Lin Ping, finalmente entenderam por que Vok sempre esteve tão seguro de si mesmo. Com um ajudante assim, o que Lu Xuan tem para lutar contra Vok? Sob a ameaça da morte. Ninguém mais se atreveu a se rebelar assim. Vok finalmente conseguiu essa mudança sem derramar sangue.
No final, você completou o golpe de estado sem derramar uma gota de sangue. A notícia de que Vok tomou o trono se espalhou imediatamente por toda a cidade imperial. Depois se espalhou ao seu redor a uma velocidade inimaginável. Originalmente, a notícia do seu retorno foi suficiente para surpreender a todos. Agora, surpreendentemente, Vok conseguiu tomar o trono. Isso torna tudo ainda mais incrível. Sua cerimônia de coroa ao acontecer dentro de 3 dias. Enquanto convites foram enviados a várias faces. Animal fora da cidade diferente. Depois que Vok tomou o trono, entregou Lu a uma prisão por 7 dias, para que ele tão experimente a sensação de ser prisioneiro. Afinal, ele seu próprio irmão. Se Vok realmente se levar a sério, se que isso seja mal interpretado. Uma vez que a situação se estabilizou, Vok abriu os segredos do Pálcio. Vok caminhou por muito tempo a chegar a uma sala secreta. Ali se escondem todos os segredos do grande Paz dos Deuses. Cada geração de monarcas vem aqui após ascender ao trono. Quando Vok apenas assumiu o trono, Vok não teve tempo de vir antes que Lu Xuan o surpreendesse. Aqui estão armazenados inúmeros textos. E todos os ancestrais do grande reino de Dahuang. Somente aqueles que têm sangue real e são herdeiros do trono podem entrar. Eu, o 28º soberano do grande reino de Dahuang. Por favor, ancestrais, acordem. Com um forte tremor, dezenas de ancestrais apareceram um após o outro 1456. Então ouviram suas perguntas. Eles acreditavam que o reino divino havia sofrido uma catástrofe. Não tiveram outra escolha a não ser unir foras para resolvê-lo. Que falha um pequeno. Que dificuldades Vok encontrou? Ancestrais, embora estejamos velhos, ainda temos fora. Ao ver esses ancestrais, Vok ficou bastante emocionado. Respirou fundo e disse: vim para dar nova vida a todos os ancestrais. Ao ouvir isso, consideraram suas palavras ridículas. Alguns ancestrais de temperamento forte se esfriaram imediatamente. No entanto, ao ver que Vok fala com tanta certeza, alguns ancestrais também mostraram dívidas. Então, lentamente, Vok lana o Sutra da Vida, transformando um idoso que já estava muito decrépito em um homem de meia idade. E ele as rejuvenescendo a uma velocidade visível a olho nu. Ao ver essa cena, todos ficaram profundamente surpresos. Originalmente, eles não acreditavam em deuses. Os cultivadores buscam a imortalidade e a longevidade. Mas agora só podiam descrever tudo isso como um milagre. Especialmente o 16º ancestral, que havia acabado de receber sua longevidade, estava ainda mais impactado. Menino, embora eu seja um ancestral do reino sagrado do grande deserto, agora, devido a essa mudança, dou minha vida. Qualquer coisa que vou me pedir, não hesitarei em fazer. Vok não refutou as palavras do idoso. Ou melhor, esse era seu propósito desde o início. No entanto, um ancestral ainda muito consciente e atento perguntou: menino, ao fazer isso, Vok não ter enormes efeitos colaterais? Isso poderia ter um grande efeito adverso em Vok? Ao ouvir isso, Vok respondeu: por favor, ancestrais, não se preocupem. Aqui o jovem possui alguns poderes misteriosos que não pode mencionar facilmente. No entanto, os anciões não devem se preocupar com o jovem. A transformação do 16º ancestral pode ocorrer em qualquer pessoa. Ao ouvir isso, todos os anciões ficaram novamente surpresos com Vok. Afinal, nem mesmo o imperador poderia possuir tal poder. Então, Vok deixou claro que veio pedir que eles sassem. E para que o grande reino da grande Desolaol pudesse renascer. Bom garoto, Vok tem muito espírito. 1493. Se Vok puder me rejuvenescer, que importa se eu tiver que viver sob seu comando? Os outros anciões também assentiam. Ao ver isso, seu sorriso se tornou ainda mais radiante. Porque Vok pode facilmente compartilhar sua longevidade com os anciões, para que recuperem sua juventude e se tornem a verdadeira fora do grande reino da grande Desolaol. Ao disso, Vok não teme que os anciões tenham intenções ocultas. Então Vok começou a dar sua longevidade a cada um. A cada um Vok deu 100 anos de vida. Com este jovem aqui, o grande reino da grande Desolaol sem dívida estar no topo do nono cu. Dominam 10.000. O ancestral que recuperou a juventude fala com muito mais vigor. A todos os ancestrais. Em 3 dias será a cerimônia de coroaol do jovem. Espero que o ancestral se apresente nesse momento, mesmo que seja um pequeno cumprimento. Embora Vok tenha usurpado o trono, ainda não assumiu o verdadeiro poder do reino divino. Vok ainda teme que durante a cerimônia de coroaol algum cause problemas.
Embora Vok pudesse permitir que Goku e outros agissem diretamente, mas Vok não quer expor sua existia muito cedo. O antigo Dragon não apenas uma fora aterrorizante. Tamo um grande problema. Nesse momento, no Stamba apareceremos juntos. Que o mundo exterior veja o esplendor da minha grande Naon divina. Após ouvir a resposta do ancestral, Vok se despediu e se foi. Ao retornar ao Palcio, Vok perguntou aos ministros que estavam perto: como estão os preparativos para a cerimônia de Coroal? Ao fazer essa pergunta, Vok viu que alguns mostravam expressas de dificuldade. O que está acontecendo? Houve algum imprevisto? Sua Majestade. Os generais na corte têm algumas críticas a Vok. A general Kyungyu de Shuegon ouviu falar de suas ais. Ela voltou à noite. Ao ouvir isso, Vok pensa que muitas pessoas não confiam em Vok. Mas isso tão normal. Afinal, Vok sempre carregou o nome de Nichiu. Não estranho que os outros não o confiem. Kyungyu é a única general mulher do reino divino de Daoan. Vok sempre esteve muito apaixonado por ela. Mas Kyungyu sempre permaneceu indiferente. Faz muitos anos que Vok não a vê. Que venham. Quero ver que tipo de ondas podem levantar. Há algo mais? A imperatriz do Império Beimin escreveu que vir pessoalmente à sua cerimônia de Coroal. Vok respondeu que sabia e foi embora. Dias passaram rapidamente e chegou o dia da cerimônia de Coroal. E sendo protagonista de tudo isso, agora Vok se encontra no Palcio. Depois de sair para praticar por alguns dias, Vok ascendeu novamente ao reino de Zifu. Aqueles que se opuserem a ti terminarão como Lu Xuan. Todas as cadeias de interesses foram reveladas rapidamente. Embora Vok não tenha tido essas experiências, mas Vok tem um trio de Denios ao seu lado. Eles têm gerenciado tudo por Vok. Ao mesmo tempo, Vok os reabilitou. Vok os colocou diretamente com firmeza no sistema de poder. Quanto às duas meninas, Vok ainda não fez arranjos. Mas depois de ascender ao trono, goste Vok ou não, todos deverão expandir seu ar um pouco. Shanshin fácil de lidar, mas não sei se lhe és disposto. Goku, Vok não se ocupou dele, deixou ele treinar sozinho. Não há problemas do lado do ancestral. Eles aparecerão quando eu assumir o trono. Nesse momento, provavelmente toda Naon ficará assustada, não? Também a submissão do Palcio do assassinato sombrio. Enquanto pensavas nisso, um velho ministro se aproximou. Depois de te cumprimentar, disse: Sua Majestade, o tempo chegou. Vamos. Depois de falar, Kyo se levantou e saiu do Palcio passo a passo. Neste momento, inimeras pessoas se reuniram ao redor do Palcio do Deus Imperador. Entre essas pessoas, os chefes de poder eles temem a intenção de se aproximar e ver quem Vok realmente. Eles planejam se aproximar para ver quem você realmente é. Afinal, sobreviver no reino dos deuses desolados. Suas as afetarão diretamente seus interesses. Não há como eu poder vir. Vok, aos olhos de todos. Dê um passo após o outro em direção ao Palcio do Deus Imperador. Vok se dirige para aquela posição na alta sala e então dê a luz. Em um momento, chegaram numerosas vozes de felicitais. Essas vozes ressoaram por todo o Palcio do Deus Imperador. Sentia-se incrivelmente caloroso. Mas naquele momento, uma voz aguda foi ouvida. Eu não concordo. Uma mulher vestida de armadura se aproximou rapidamente. Não te surpreendeu ver Kyungyu. Afinal, Vok sabia que ela estava descontente. Tão esperava que hoje ocorressem esse tipo de coisas. Simplesmente a olha. Seus olhos a mostram um pouco de zombaria. Como que Vok não concorda? Kyungyu disse com feria. Embora eu não saiba como Vok conseguiu o Donil. Como Vok obteve o poder. Mas o grande paz dos deuses não pode permitir que um homem astuto e traiçoeiro governe. Caso contrário, o reino ser levado ao abismo por Vok. Ao ouvir isso, disseste. Ao ouvir isso, Vok franziu a testa. Como que sou astuto e traiçoeiro? Por que se diz que sou astuto e traiçoeiro? De repente, voltaram para fazer uma grande propaganda sobre a derrubada. Depois lanaram um golpe de estado em segredo. Para se colocar nessa posição, pergunte a si mesmo. Vok realmente tem o direito de estar nesta posição? Depois de ouvir essas palavras, Vok riu. Depois Vok levou sua energia para a etapa vanada. Nesse instante, sua expressão mudou. Como todos os demais, fiquei surpreso. Enquanto todos admiravam seu surpreendente talento, uma voz forte ressoou.